Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, Deus. Nós te louvamos nessa manhã, Pai, que apesar das adversidades, ó Pai, apesar das tristezas que passamos nessa vida, Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós louvamos e engrandecemos porque sabemos que Tu és grande, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por essa manhã. Amém, amém. A palavra, nosso irmão Marcos. Amém. Louvemos ao nosso Deus, Deus digno do nosso louvor, da nossa adoração. Como é bom
mesmo com as adversidades, nós estamos louvando ao Senhor, sabendo que tem um Deus grande, forte, que zela por todos nós. Vamos para os nossos visitantes, nossos aniversariantes da semana. Nós estamos em escassez de aniversariantes. Semana passada nós tivemos somente 2. Hoje, essa semana, nós temos 3. No dia de hoje, dia 18, a nossa irmã Maria do Rosário Guimarães Soares. Quem não sabe quem é, o apelido aí todo mundo vai saber. A nossa irmã Zarita. Irmã Zarita foi a irmã do Santa Helena, né, pastor Laércio? A mãe da Glícia. É isso mesmo? Não, Zarita, ela tem uma eletrônica ali na rua 7 de setembro, mas nesses dias ela está na roça, na chácara ali. Estou confundindo as irmãs. No dia 20, nós temos a irmã Rosângela da Conceição Miranda. Quando falou Miranda aqui, já elucidou muita coisa, né? Ela é a irmã do nosso irmão Ronilson, filha da nossa irmã Naná e o nosso irmão Geraldo. Parabéns, irmã Rosângela, dia 20. E no dia 21, uma pessoa que ninguém da igreja conhece, a irmã Esmeralda Castelar Lugão Mendes, a mãe do nosso irmão Bruninho. Louvado seja Deus. Vamos estar orando pelos nossos aniversariantes e após a oração, eu vou estar passando a palavra para o pastor Marco Antônio, para ele dar uma pequena palavra para a igreja. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida dos nossos aniversariantes da semana, Senhor. Continue abençoando, ó Pai, guardando a vida de cada um dos nossos irmãos aniversariantes dessa semana. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, Senhor Deus, seus familiares, que o anjo do Senhor esteja a guardar cada um de seus entes queridos, ó Deus. Em nome de Jesus nós choramos, ó Pai, nós te agradecemos. Seja com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcão. Ok, graça e paz, irmãos. Bom dia na presença do nosso Deus. A nossa comunidade centralina, nesta manhã, acaba de perder um dos seus combatentes, né? Nosso irmão Humberto, pessoa muito querida na igreja, e a família é uma família muito envolvida também, né? Toda ela ativa na nossa comunidade, na sua história. Então, nós estamos realmente aí, nesse momento, acolhendo com muito carinho toda a família e toda a nossa comunidade. Por outro lado, nós queremos também, ao mesmo tempo, lembrar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo. E a certeza de que nós cremos que aqueles que em Cristo morrerem, ressuscitarão. Essa certeza que tem que pairar no nosso coração. Embora com um sentimento triste pela separação, console a certeza de que aqueles que em Cristo morrerem hão de gozar da eternidade na presença do nosso Deus. Eu tenho dito sempre, irmãos, que lidar com perdas não é fácil, porque a gente não gosta de perder. Mas quando a gente pensa numa dimensão maior, nós cremos nesse Cristo maravilhoso, que acolhe e que traz a sua graça sobre o seu povo. Eu quero dar liberdade às salas, que os irmãos pudessem aí separar um tempinho para conversar. Há algumas pessoas assim muito entristecidas, no sentido de o sentimento está muito forte nessa hora. Eu queria que os irmãos professores tivessem essa sensibilidade de estarem orando com os nossos irmãos e quem sabe ouvir, né, um pouquinho sobre aqueles que desejarem falar sobre o assunto. Pode ser terapêutico e dizer até que, se for mais importante para os irmãos que estiverem nas salas conversarem sobre o assunto e orarem juntos, que os irmãos professores tenham essa sensibilidade e essa liberdade, viu? Que Deus abençoe os nossos professores, os nossos alunos, e que na força do Senhor a gente, como igreja, continue, né, combatendo o bom combate e realizando tudo para a glória de Deus. Deus abençoe, tenhamos uma classe de escola dominical
abençoadora. Daqui a pouquinho o pastor Laércio vai estar dividindo as salas, nós, na mesma metodologia, depois voltaremos, mas eu queria compartilhar isso com os professores. Tem a sensibilidade, aquele professor, né, para orar em favor da família. Que Deus nos abençoe. Para hoje, irmãos, o nosso irmão Rafane vai estar na responsabilidade de fazer a introdução do estudo, tá? Irmão Rafane, quem não sabe, ele é recém-chegado, veio lá do Espírito Santo, a esposa está fazendo o estudo ainda, em breve a família vai estar reunida aqui em Valadares, e se Deus quiser, vamos estar no presencial, vamos poder nos abraçar, nos cumprimentar como uma verdadeira comunidade de fé, tá? O nosso tema de hoje vai ser fé, intimidade e oração, tá ok? Irmão Rafane, fique à vontade, você tem no máximo 20 minutos aquele tema para fazer a introdução do tema, né? E após, o pastor Laércio vai estar dividindo em salas. O professor, o facilitador, vai ter 50 minutos, tá, pastor Laércio? 50 minutos para desenvolver o estudo. As perguntas já estão elaboradas, o professor vai estar discutindo essas perguntas, ou talvez estar orando, como o pastor Marcão já pediu aí. Professor, fique em liberdade para fazer como achar melhor. Então, irmão Rafane, a palavra está com você. Fique à vontade, meu querido. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Como o Marcos aí já me apresentou, muitos de vocês ainda não me conhecem, porque quando eu cheguei, logo a igreja voltou para o culto somente online. É um prazer muito grande estar podendo dividir um pouco com os irmãos da palavra do Senhor. Hoje o tema é um tema muito interessante, né? Fé, intimidade e oração. Na semana passada nós falamos sobre fé, né? O estudo foi sobre fé. E hoje a gente vem completar com intimidade e oração. O estudo vai ser em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 8. Vou estar lendo para a gente dar início. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Irmãos, quando eu leio essa passagem, uma passagem conhecida de muitos, né? Principalmente o versículo 6, muitas pessoas falam sobre essa passagem, tem muitos estudos, livros a respeito dessa passagem. Então, aqui eu vejo que a gente viver a fé é a gente trilhar um caminho que o próprio Jesus abriu para nós, digamos assim. Quando a gente pensa que o ensinamento que Cristo está trazendo aqui, ele vai nos trazer logo abaixo a oração do Pai Nosso. Ele está mostrando como se fosse um caminho que ele está indo à frente, abrindo esse caminho. Se a gente pensar aqui numa trilha, como os bandeirantes, quando foram abrindo os caminhos, indo à frente, mostrando para a gente, olha, é assim que se faz. Olha, assim que a gente deve seguir para ter uma vida de oração. Então, quando a gente vê o ministério de Cristo, a gente vê que ele era um ministério, a parte da oração, ele não apenas ensinava, mas ele praticava. Quantas vezes que a gente vê Cristo se retirando para orar? Cristo subindo ao monte para estar a sós com Deus. Ele separava tempo de qualidade para estar com Deus. E quando a gente vê essa prática em Cristo, ele ensinando e fazendo
isso traz algo muito interessante para nós, pois a gente vê que o exemplo ele é necessário, o ensino é necessário, é o conjunto. A gente deve sim ensinar os nossos filhos a orar, a gente deve sim ensinar as crianças, né? Mas se eu falo para o meu filho que ele deve orar a Deus e o meu filho não me vê orando, eu não estou dando um exemplo. Ele vai olhar e falar assim, mas peraí, meu pai está me ensinando a fazer algo que ele mesmo não faz. Um exemplo do cotidiano, né? Você ensina a criança ali, ó, você deve escovar os dentes, mas você não escova. Como que a criança vai fazer? É o exemplo. Então, a gente vê isso em Cristo. Ele ensinava, mas dava o exemplo. Nós vemos também que ele trata a respeito da oração não ser algo para a gente receber glória de homens, e muito menos para chamar a atenção sobre nós. A oração é algo genuíno, algo que vem de dentro de nós. Os israelitas, eles tinham como o tripé da religião deles a oração, o jejum e a esmola. E aqui no capítulo 6, que é começando aqui o Sermão do Monte, bem no início, Cristo pega esses 3 pontos, oração, jejum e esmola, e mostra para eles que esses 3 pontos são essenciais, sim. Porém, não como eles estavam fazendo. Se a gente pensar hoje nas redes sociais, né, no Instagram, é como se os israelitas estivessem falando assim, agora eu vou orar, pega o meu celular, deixa eu fazer um stories aqui que eu vou orar. Agora eu vou jejuar, peraí, eu tenho que tirar uma foto, fazer aqui um textão, botar no Instagram, porque eu estou jejuando. Agora eu vou dar esmola, vou fazer ação social. Então ele já pega aqui, ó, é literal. Ele está dando com a mão direita e a mão esquerda que já está filmando ele fazendo. Então Cristo chega para ele e fala, olha, não é assim, não é isso. Isso que vocês estão vivendo da maneira errada. Essas coisas não é que não devem ser feitas. Elas devem ser feitas, porém em secreto. É com Deus, você e Deus. O que sua mão direita está dando, a esquerda não tem nem que saber. O seu jejum, você não tem que botar roupa de pano de saco e ir para a rua e que todos saibam. A sua oração não deve ser feita para que todos vejam que você é o ungidão. É em secreto. Você e Deus. Não é que a gente não deva orar em público, mas é que a nossa oração em particular com Deus, ela tem muito mais valor, digamos assim. Porque muitos dos israelitas, eles só tinham uma vida de oração nas ruas para que os outros vissem. Eles só oravam no templo para que eles fossem considerados, naquela época, como santos. Que eles fossem considerados verdadeiros religiosos. Então, era uma prática mais assim para chamar atenção para si mesmo, para obter glória em seu nome, e não em nome de Cristo. E quando a gente vê no versículo 5, Cristo ele começa falando, quando orardes, isso é uma expectativa que Deus tem em nós, que a gente ore. E ele diz para a gente não ser como os hipócritas, pois os hipócritas, eles oravam para ser reconhecido pelos homens. Eles não buscavam a Deus. Eles queriam reconhecimento dos homens, como eu disse. Eles estavam ali orando, mas para que fossem vistos. Eles estavam ali tendo uma vida que era somente da casca. Era somente aquilo ali que estava aparecendo para os outros. O interior deles não existia essa intimidade que eles mostravam ter. Eles iam ali para a frente da igreja, digamos assim, e ficavam ali o dia todo orando. Muitas das vezes, só balbuciando, mexendo a boca ali, para que pessoas passassem e olhassem e falassem, nossa, esse aí é crente mesmo. Esse aí tem vida com Deus. Mas quando esse entrava dentro de sua casa, não era essa a realidade que existia.
E quando a gente vê no versículo 6, que fala sobre a oração em secreto. Quando a gente vê que entra no teu quarto, né, que está escrito aí, esse quarto, ele, se fosse, a gente fosse trazer para os nossos dias, é como se fosse a despensa de uma casa. Era um quarto que ele não tinha janelas e era o único cômodo da casa possível de ser trancada a porta. Então era o ambiente mais seguro daquela casa, onde você não seria incomodado. Hoje, algumas casas ainda têm despensa, mas o pessoal que mora em apartamento é mais difícil ter uma despensa. Seria como se fosse o banheiro. É onde você está ali, você sabe que você não vai ser incomodado. Por quê? Porque é um tempo que você tem com Deus de qualidade. É um tempo que você tirou para estar com Deus. É um tempo que você não quer ser incomodado. Você não quer ser observado. Você está ali, você e Deus. É onde você vai ser você de verdade. Tinha uma música secular que falava o que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? É ali você e Deus. Você vai ser você de verdade, vai mostrar todo o seu coração para Deus. Então, você não vai estar diante de homens onde você vai querer usar palavras bonitas para que eles pensem algo sobre você. Você vai ser você mesmo, diante de Deus no secreto. E quando a gente pensa no secreto, a gente vê que é onde nós somos preparados por Deus. Nesse tempo de qualidade que a gente tira em secreto, que a gente tira no quarto de oração, é onde grandes coisas acontecem. Se a gente pensar, quando nós vamos preparar um estudo como esse, quando a gente vai preparar um sermão, quando a gente vai fazer algo, isso se dá em secreto. Não é que existe uma magia, não é que existe um misticismo no secreto com Deus. É porque é onde você te separa um tempo para falar com Deus e ouvir a Deus. É onde a gente desenvolve intimidade. É onde a gente desenvolve uma amizade com Deus. Se eu estiver no meu trabalho, no meio de uma reunião, o pastor Marco me liga, eu atendo e vou conversar com ele. Eu vou conseguir ter uma conversa saudável? Vai ser um diálogo? Vai ser aquela coisa atropelada. Fala, não, pastor, depois eu te ligo, eu estou aqui agora. A gente não conversou, não conseguiu desenvolver um diálogo. Isso não é saudável. E muitas das vezes a gente tem feito isso, a gente não tem tirado esse tempo para estar com Deus. Pois não tem como a gente desenvolver intimidade, não tem como a gente desenvolver uma amizade sem que tenha tempo. Um exemplo, para os israelitas, da época a oração era de manhã, na hora do almoço e no pôr do sol. A gente lembra até que agora está no Ramadão, o pessoal passa lá do pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol em jejum e oração. Mas essa é uma oração sincera que esse povo tinha, porque ali, no caso dos israelitas, 3 momentos do dia para conversar com Deus, digamos assim. Eu desenvolvi, hoje eu tenho um relacionamento, estou casado, e com isso, eu penso, eu não conversava apenas 3 vezes ao dia com minha esposa. Ao acordar, na hora do almoço e no pôr do sol. Eu não ligava para ela somente nesses momentos. Com um amigo não é assim que a gente relaciona. A gente está sempre ali em contato, sempre conversando. Tem um diálogo, existe uma intimidade. É construído um relacionamento. E esse relacionamento ele precisa desse vínculo, ele precisa dessa comunicação. No versículo 7 fala sobre os gentios. É algo bem interessante aqui nesse versículo que diz sobre os gentios, eles achavam que por muito falar seriam ouvidos. Aí a gente pode levar isso assim, para assim, peraí, então eu tenho que orar uma vez só e ponto. Eu não tenho que ficar repetindo, não tenho que ficar orando sempre pelo aquele motivo. Não é bem isso. Aqui fala sobre as vãs repetições. É aquelas pessoas que ficam ali, quase que fazem um mantra. Se ela for lá na igreja e ver um irmão orando e para uma pessoa,
ela pega a oração daquele irmão e começa a repetir ela. Ela acha que a resposta de Deus está naquelas palavras. E ela começa a repetir aquilo como uma ladainha. Começa a usar de palavras sem sentido para com Deus. Se eu começar a conversar com alguém, ligar aqui para o Paulo para pedir uma informação a ele, fala, Paulo, eu preciso de um contato de alguém que lava carro. Eu fui objetivo, ele vai me passar o contato de uma pessoa. Agora, se eu ligar para ele e falar, Paulo, eu preciso de um contato de alguém que lava carro, porque eu preciso ir lá na farmácia para poder comprar uma carne, para poder fazer um churrasco na hora do café da tarde. Falei, não falei nada. E tem muitas pessoas que são assim, elas não são objetivas, elas começam a orar e vão falando coisas sem sentido apenas para poder prolongar a sua oração. Não é que a oração ela deva ser curta ou deva ser longa, a oração ela tem que ser sincera. Se a gente pensar John Wesley, ele orava no mínimo 1 hora por dia. O dia que ele estava sem tempo, conta-se os livros que ele orava 2 horas. Ele dedicava ainda mais tempo o dia que ele estava sem tempo. Mas é uma oração sincera, uma oração que você está ali realmente com tempo de qualidade com Deus. Que você está se relacionando, que você está abrindo o seu coração. Então, a gente não é que não devemos repetir uma oração. Tem dias que a gente não consegue orar, a gente não tem força para orar. Então, o que a gente faz é ler um salmo e repeti-lo. Ou botar uma canção e repetir aquela canção. A nossa oração se torna aquela canção. O próprio Cristo, logo abaixo, no versículo 9, ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Tem dia que a força que a gente tem é para isso. A gente só consegue repetir a oração do Pai Nosso. O problema é que não está na repetição de palavras ou na repetição de uma oração. Ensina vãs repetições. Em utilizar de palavras que não fazem sentido para você e não estão dizendo aquilo que o seu coração está passando naquele momento. Então aqui, o não ser como gentil é você ser sincero. É você ter uma oração ali real, confessando seus pecados, pedindo a Deus exatamente aquilo que o seu coração está pedindo. Ou apenas chorando em silêncio diante de Deus, pois no relacionamento a gente tem abertura para isso. A gente pode passar por esses momentos. No versículo 8, a gente vê que a oração realmente é um diálogo, né? A gente volta um pouco no 6 e diz que o Senhor recompensará. A recompensa do Senhor é uma resposta à nossa oração. Se a gente ora sem fé, se a gente ora não crendo que estamos sendo ouvidos, isso passa a ser traços de esquizofrenia, porque a gente está falando sozinho. Então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé real, onde a nossa oração, a gente tem certeza que Deus está nos ouvindo, senão a nossa oração não passa nem do teto da nossa casa. Então, quando a gente crê que o Senhor ele vai nos trazer uma resposta, que Ele conhece aquilo que a gente necessita, a nossa oração ela passa a ser depositada em Cristo, um ato de fé, que vem através da intimidade com Cristo, que vem através da intimidade com Deus. Nós depositamos a nossa confiança crendo que Ele sabe e que Ele fará aquilo que é melhor para nós. Então, nós temos que ter esse pensamento, voltar a nossa oração a Deus com sinceridade, sermos sinceros diante de Cristo, nas nossas orações, nas nossas petições. Nós devemos reconhecer que Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Que Deus ele pode fazer milagres, que Ele faz milagres. Então a nossa oração ela deve ser sincera e não ficar naquela de será que eu devo, será que eu não devo? E com isso muitas pessoas deixam de orar e passam a crer que a oração dela é uma oração fraca, digamos assim. Poxa, eu peço a Deus e nada acontece. Eu oro e a minha oração não é um diálogo, porque eu não escuto a Deus, eu não estou vendo a resposta de Cristo na minha vida. E ela passa a apenas ser uma pedinte de oração, digamos assim. Pastor, meu irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim.
fulano, ora por mim. Não é que a oração, pedir oração seja algo errado, muito pelo contrário. John Wesley mesmo diz que quando a gente ora por aqueles que nós amamos, isso é sem dúvida um fruto de afeto. Porém, um afeto que agrada a Deus e é obra do Espírito Santo em nós. Então, orarmos um pelos outros é bênção. Tiago diz isso. Nós devemos sim orar um pelos outros. Mas isso deve ser algo que nós estejamos ali unidos em oração. Não como a gente vê lá em Êxodo 20, né? Quando o povo, Deus quer ter intimidade com o povo, Deus quer falar com o povo, e o povo, quando vê a manifestação de Deus, vê o trovão, vê tudo aquilo em cima do monte, fala assim: Moisés, eu não vou, vai você em meu lugar. Eu não quero subir, eu não quero ter essa intimidade com Deus. Olha, eu fiquei com medo de ver esse trovão, de ver tudo isso, então Moisés, suba em meu lugar, vai em meu lugar, tenha você intimidade com Deus. Faça você a oração, seja você aquele que vai trazer a bênção para mim. É como a pessoa que deu domingo, ela está ali pronta para poder receber. Eu quero ouvir o que o pastor vai pregar hoje à noite, eu quero ver o que o professor vai falar na escola dominical, porque eu quero receber. Deu a segunda-feira, essa pessoa não sobe o monte, ela não vai buscar a Deus, ela não vai para o quarto ter intimidade com Deus, ela passa a terceirizar a sua fé, a deixar na conta do pastor, na conta do discipulador, na conta do líder, buscar a Deus por ela. E ela só quer receber. E isso acaba que a pessoa passa a trocar o seu tempo com Deus. Ela não tem mais tempo de qualidade com Deus, porque ela troca esse tempo por coisas da vida, por buscar o filho no colégio, por ter que uma reunião de emergência. Diversas coisas tomam um tempo de qualidade que a gente deveria estar no quarto orando a Deus, buscando a Deus. Isso é algo que a gente tem que observar. Aonde a gente tem perdido o nosso tempo? Aonde a gente tem deixado de estar com Deus para estar fazendo coisas que não nos convêm? Então, que a gente possa conversar agora nas salas a respeito disso. Quando a gente terceiriza a nossa fé, quando a gente põe na conta do outro buscar a Deus em nosso lugar, nós estamos negligenciando a intimidade com Deus? E o que tem impedido da gente ter uma vida de oração constante e profunda? E como melhorar a nossa vida de oração? Que a gente possa refletir sobre isso nesses próximos 50 minutos que teremos nas classes. Amém? Bem, pastor Laércio, Pois não, nós temos uma outra informação aqui, pois não. que também faleceu na manhã de hoje, né? A Geralda Boixá, que é prima do nosso irmão Gilberto e tia da Célia. Ela não resistiu, estava com o convite e veio a falecer. Então, vamos também orar em favor da família, para que Deus console e fortaleça, viu? Poderíamos, pastor Marcos, antes de nós dividirmos as classes, né? Temos um momento de oração especialmente para essas pessoas, para essas famílias que estão vivendo de luto nesta manhã. Podemos sim. Vamos orar, então, vamos. Senhor Deus, nós aqui estamos. Amém, Jesus. Agradecidos pelo teu imenso amor e por tua bondade para conosco. Suplicamos-te nesta hora o consolo do teu Espírito em favor dessas famílias, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, um momento difícil, de tanta adversidade, Pai, tantas incertezas. Ó Deus, só o teu Espírito Santo para consolar e fortalecer. Obrigado, porque a tua palavra nos ensina coisas grandiosas. Ó Deus, que o Senhor deixaria o Consolador e ele haveria de nos ensinar todas as coisas. Por isso, Deus, nós oramos nesta hora, em favor, ó Deus, dos familiares, para que cada um, ó Deus, receba do Senhor fonte de vida, amém, fonte de renovo, a presença maravilhosa do teu Espírito Santo a consolar. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, por esse tempo de busca, por saber que não estamos sozinhos, que o Senhor dos Exércitos está conosco,
que Deus Jacó é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Laércio, Pois não? eu não sei, pelo o momento que a gente está vivendo, assim, colocou aí, são 50 minutos, não é isso? Sim, O sim. Marcos pediu aí, né? Aham. Tá. Mas, de repente, vê aí se a gente pudesse deixar, quem sabe, os 40 minutos hoje só, né? E deixar aí o pessoal mais livre para fazer aquilo que nós havíamos conversado anteriormente também, tá? Orar pela família, orar, que os professores tenham a sensibilidade, viu? Então, nós estamos aí na segunda perda nessa manhã, viu? Tá bom, irmãos? A gente tem essa sensibilidade aí de acolher as pessoas, as famílias, né? Que perderam aí esses dois entes queridos. Podemos Então dividir veja, as salas? então, veja bem, eu vou diminuir então de 50 para 40. Confere, é isso mesmo? Isso, faz favor, faz favor. Tá. Ao invés de ser 50 minutos, nós teremos 40 minutos. Isso, faz favor. Ok. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Isso. Irmãos, bom dia. Podem abrir o áudio aí um pouquinho, só para a gente conversar um pouquinho antes da gente discutir essas três perguntas, conversar, né, sobre essas três perguntas. Tem muitos irmãos que eu não conheço pessoalmente ainda, estou vendo aqui na telinha, né? Eu tenho pouco tempo, né? Tem pouco tempo que eu estou lá na igreja. E para quem não me conhece, eu sou o Wellington, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para a gente ter esse momento de comunhão, esse momento de aprendizado. Nós entendemos a situação que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. É um tempo difícil, né? É um tempo de lutas, né? De sofrimentos, muitas famílias perdendo seus entes queridos. E nesse momento, né, que nós estaremos, esses minutos que nós estaremos juntos, eu quero deixar em aberto, deixar oportunidade para quem sentiu o desejo de compartilhar algo, às vezes um pedido de oração, às vezes, sei, uma conversa, um comentário, tá? Vocês podem ficarem à vontade quanto a isso, tá bom? Dá licença, irmão Wellington. Oi? Dá licença, eu Sim? passo lá. É o seguinte, eu estou entrando aqui com o irmão Marcos Rodrigues, que ele está fazendo uma visita em cada sala, entendeu? Ah, tá, tudo bem. Só lembrando os irmãos, tem duas carinhas aí numa janelinha aí, que uma senhorinha clarinha, tá lá escrito Leia, essa é minha mãe e minha irmã, viu? Ah, tudo bem. Essa velhinha Prazer. bonita que tá aí. Prazer, dona Léa. Tá bom? Amém. Irmão Marcos Rodrigues, você quer dar uma palavra aí, irmão Marcos? Não, pastor, só vou participar da sala só. Tá, você quer ficar aqui quantos minutos? Porque aí Eu você só estudo pode... todo aqui. Ah, você vai ficar aí direto? Cada domingo eu vou estar em uma sala. Ah, tá. Então você não vai querer transferir para outra sala, não, né? Não. Tá, João. Então Hoje, eu vou deixar. Tá, então eu vou deixar você aqui, eu vou sair então, tá bom? tá, Zé, obrigado. Nada. Então vamos dar continuidade aqui, irmãos. Como eu estava falando, é um prazer estar com vocês, um prazer conhecer vocês, ter essa oportunidade de nós
aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, guardando cada um de vocês nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. E antes de nós passarmos para essas 3 perguntas, eu queria ler de novo o texto bíblico com vocês. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, podem abrir lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Amém? Todo mundo achou aí? Dá um joinha assim, ó. Quiser abrir o vídeo para eu ver a carinha de vocês, Amém. de vocês fica melhor, tá? Ó, nos diz assim a palavra do Senhor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Amém. Irmãos, tem algumas coisinhas interessantes aqui nesse texto. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um joinha aí. Beleza. Aqui Jesus fala que esses hipócritas, né, os fariseus, eles oravam em pé. Aí, às vezes, a gente fica pensando assim, será que tem problema a gente orar em pé? Será que se a gente orar em pé, a gente está sendo um hipócrita ou um fariseu? Não tem problema nenhum, tá, irmãos? Na verdade, essa era uma prática muito comum naquele tempo, orar em pé. O problema aqui não é o orar em pé, não é a posição, é a intenção, né? Eles faziam isso porque eles gostavam de estar em evidência. Da mesma forma, o orar em público, o orar nas esquinas, alguém que deseja uma oração sua e às vezes está ali perto de outras pessoas, também não tem problema nenhum, tá? O problema é a intenção do nosso coração, o porquê que nós estamos fazendo isso. Isso que Jesus está chamando a nossa atenção, sobre a nossa intenção. Então, pode orar em pé, pode orar deitado, pode orar de joelho, pode orar sentado, você pode orar dentro do seu quarto, você pode orar no meio da rua, você pode orar no hospital, você pode ter essa liberdade de orar da forma que você quiser. O problema é que temos que ter cuidado com a nossa intenção, né? O porquê que nós estamos fazendo isso. Mas só para pontuar essa questão aí, a orientação que Jesus nos dá. A primeira pergunta que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã, que foi proposta para nós, diz assim: terceirizar a fé é negligenciar a intimidade com Deus? Negligenciar a fé é
terceirizar a fé é negligenciar a intimidade com Deus? É uma pergunta. Esse terceirizar da fé, nós estamos negligenciando a intimidade com Deus? Quem pode contribuir um pouquinho aí sobre essa pergunta? Eu gosto que vocês falem mesmo, tá, irmãos? Esse momento aqui é para isso. Escola dominical é para isso. É para conversar, é para tirar dúvida, é para falar. Então, nós temos 40 minutos, até antes um pouquinho, que depois eu quero fazer uma oração com vocês, para a gente conversar. Então, vocês podem abrir o áudio, dar um joinha, que aí eu vou direcionando para a gente interagir, tá bom? Quem começa aí para nós? Com certeza, quando nós terceirizamos a fé, nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. Nós temos que ter esse momento de comunhão com Deus. É essencial que todos nós, enquanto cristãos, tenhamos esse momento com Deus. Não podemos, de forma alguma, terceirizar isso. E eu achei também interessante, à medida que você estava falando aí, desse orar, é como se fosse um político. Quando ele vê uma câmera, abraça a criança, muda a atitude, fala tudo diferente. Tem até uma música que fala assim, não sejais quando orares, não sejais como os artistas, que falam palavras que não são suas e usam máscaras decoradas. Muito bom. Mas, pensando nessa pergunta, o que seria terceirizar a fé? O que vocês pensam disso? O que é terceirizar a fé? Como eu terceirizo a fé? Acreditando na fé do outro. Ah, o outro tem fé, então eu acredito na fé dele. Deixar que as pessoas tenham fé pela gente. É um ponto. O que mais? Em vez de ir lá orar, mas, ora por mim. Quem está pagando o preço é a outra pessoa que está pagando o preço pela gente. Isso aí. Outro ponto. Quem mais? Muito bom. Isso é interessante, irmãos, porque o que acontecia no Antigo Testamento? Quem fazia a oração direcionada para Deus era o sacerdote. Então, levava-se todos os pedidos, né, de todo o povo para o sacerdote, e o sacerdote era esse mediador do povo para com Deus. Ele que entrava no Santos dos Santos, ele que direcionava as orações. Então, meio que era terceirizado, né? Se a gente for pensar nisso, né? E, bem falado por vocês, nós também, às vezes, por falta de conhecimento, também terceirizamos a nossa fé, terceirizamos a nossa oração, porque nós temos que entender que o que Jesus fez? Ele abriu um novo e vivo caminho. Rasgou-se o véu do templo. Então, ele se tornou o nosso sumo sacerdote eterno. E ele está diante do Pai e intercede por nós. Ele é a ponte que nos liga com o Pai. Então, pelo sangue de Jesus, olha que interessante isso. E às vezes a gente não toma posse dessas coisas. Vamos entender. Nós somos pecadores. Não é isso?
mas fomos perdoados os nossos pecados pela obra da cruz, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por esse novo caminho que Jesus abriu, nós podemos nos achegar diante do trono de Deus com ousadia. Olha que maravilhoso isso. Já pensou que bênção é essa? Eu não preciso de sacerdote, eu não preciso, não desmerecendo, mas eu não preciso de uma irmã que tem uma oração forte, uma oração fervorosa, que vá orar por mim. Eu posso orar a Deus. E Ele ouve a minha oração, sendo sincera, sendo de coração, como o irmão que deu a introdução nos falou. Então, às vezes, nós não nos apropriamos dessas bênçãos, né? Dessa obra que Jesus fez por nós na cruz. Aí, como a irmã que está, a Leia, né? Ela falou, aí a gente vai terceirizando. Ora por mim, lembra de mim. Quando você for lá na igreja, lembra de mim, ora por mim. A gente vai terceirizando a nossa fé sem necessidade, né? Correto. É o crente 6 horas, né? É o crente 6 horas, isso aí. Mais alguém, irmãos, quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Ô, Edson, igual aquela hora que o irmão falou, eu vi que fala realmente, eu vi que a gente fala assim também. Não, você olha por mim, porque, tipo assim, ele acredita que a fé dele é maior do que a dele mesmo, entendeu? Tem gente que pensa assim também. Eu deve pensar assim também. Sim, com certeza. A gente tem esse entendimento também, né? E, às vezes, nós deixamos de ter essa intimidade com Deus, buscar esse relacionamento com Deus, porque nós sempre terceirizamos isso, né? E não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus, ele sempre incentivou os seus discípulos a ter um relacionamento com o Pai, né? De intimidade. Eles e Deus, né? Sempre ensinou isso. Jesus ensinava isso na prática. Olha que interessante, né? Os maiores eventos do qual Jesus participou, ele e o Pai, tinha algum discípulo com ele. Vocês já perceberam isso? Por que Jesus fazia isso? Para mostrar para eles que eles também poderiam passar por essas experiências. Por isso que ele fala, olha, vocês farão o que eu faço e até coisas maiores do que eu fiz. Então, Jesus estava falando assim, vocês podem ter essa intimidade, vocês podem ter esse relacionamento, vocês podem ter essa experiência. Isso não é dado para um ou outro. O véu foi rasgado, então todos podem se achegar. No Antigo Testamento, a gente vê que alguns eram usados. O Espírito Santo descia sobre eles, né? Sansão, Moisés, Josué, Davi. Então, era meio que restrito, né? A alguns. Mas depois que superabundou a graça, isso foi derramado sobre todos. A quem quiser, né? Chegar à fonte e beber da água da vida e se alimentar do pão do céu. Então, isso é maravilhoso, né? Certinho essa aí? A gente pode passar para outra? Olha a segunda pergunta. Mas antes de passar aí para a segunda, deixa eu... Porque foi falado aí tudo, mas parece que não, para mim não ficou muito claro. A questão, se você, da terceirização, né? Então, o que acontece? A oração é um pilar do cristianismo, né?
E, sendo assim, as pessoas, os cristãos têm que orar, não tem jeito. É uma coisa que tem que ser feita. É um relacionamento. Vocês estão me ouvindo aí? Sumiu aqui. Sim, tá falhando um pouquinho, mas tá dando para entender. Então, assim, é como uma amizade, né? Você só tem amizade se você conversa com a pessoa, troca, tem um relacionamento com a pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa, tem que orar. A palavra diz que orar é sem cessar, orar o tempo todo. Então, o que acontece? Mas isso não, assim, a gente pode pedir outras pessoas para orar. E é tanto que isso é verdadeiro, que a igreja ora por várias pessoas, né? Isso aí já foi comentado de alguma forma, mas a gente pode pedir pessoas para orar para a gente, né? Isso eu acho uma coisa importante, mas isso aí não tira o fato que a gente precisa estar sempre orando, né? Isso é a coisa básica do cristianismo, não é isso? Sim, muito bem colocado. A Bíblia nos orienta, né? Orar uns pelos outros, né? Mas, infelizmente, tem muita coisa que deixa de ser uma orientação, deixa de ser algo não tão constante e passa a ser uma doutrina, né? Infelizmente, às vezes a pessoa, ela abraça aquilo ali e só vive disso. Então, ela não entende que ela pode pedir a um irmão, uma irmã para orar, interceder, isso é comum, isso é normal. Mas, infelizmente, tem pessoas que elas nunca assumem esse papel, nunca assumem essa postura de orar ao Pai, de ter essa intimidade, esse relacionamento. Ela sempre busca essas pessoas. Na verdade, tem pessoas que só vivem de buscar profetas, só vivem de buscar homens e mulheres de oração. Aí está o risco, aí está o perigo. Você deixa de ter essa intimidade e coloca na sua mente que você não tem condição para tal, mas se a irmã orar, se a irmã interceder, Deus vai ouvir. Então, Deus ouve a irmã e não me ouve. Infelizmente, tem pessoas que elas pensam assim. Agora, o orar um pelos outros, interceder um pelos outros, isso é bíblico, né? Isso aí a gente não tem problema nenhum fazer isso, né? Mas muito bem colocado aí pelo Lúcio, né? Obrigado. A segunda pergunta: quais são os empecilhos de uma vida de oração constante e mais profunda? Quais são os empecilhos? O que nos impede de ter uma vida de oração constante e profunda? O que vocês acham? Quais são os empecilhos? Quais são os impedimentos? E vocês? Vamos falar de nós, né? O que nos impede de ter um tempo de oração de qualidade, mais profundo, com mais intimidade? O que nos impede? Vamos falar de nós. Eu acho que hoje em dia, com muita tecnologia, igual, por exemplo, tem a Bíblia no celular, tem como baixar muitos aplicativos, né? Então, tem muita gente que às vezes prefere baixar outra coisa no celular do que um momento com Deus. Igual, por exemplo, tem eu acho que é um vídeo, não sei, que é Minuto com Deus. O Jailson manda esse negócio todo dia pra gente no coisa. Eu até acompanhava. Aí eu, não sei porquê, não lembro porquê, eu até desativei. Eu vou voltar até a ativar esse de novo. São umas coisas que a gente mesmo deixa de ter esse momento com Deus. Porque a gente prefere colocar outras coisas no lugar de estar orando, de estar lendo a Bíblia, do que estar jogando joguinho, assistindo um vídeo. Eu acredito que é isso.
falta de interesse nosso e, como é que fala, necessidade, né? Necessidade não, como é que diz a palavra? Me fugiu a palavra. Mas é interesse que falta da gente, tá? Muito bom. Isso aí. Quem mais? Na minha opinião, é falta de planejamento, porque a gente não planeja esses momentos com Deus. Se nós planejássemos, dessemos ênfase a isso, prioridade para isso, aí sim teríamos momentos de qualidade. Mas a gente às vezes faz quando dá, por um acaso, de acordo com a necessidade, eu estou com necessidade disso, então eu vou ter esse momento com Deus. Conseguiu o que queria, esquece o momento com Deus. Então fica somente naquela dependência de preciso disso, pronto. Muito bom. Outro ponto, né? Quem mais? Pode ficar à vontade, viu, gente? E também, não tem né? medo de errar, não. Aqui é para aprender mesmo. Sim, apareceu. É a correria do dia a dia, né? Às vezes a gente levanta, em vez de orar, já pensa no que eu tenho que fazer. Depois eu oro, aí entra no planejamento que o irmão falou, né? Que a gente não planeja tanta coisa, que amanhã eu vou fazer isso, eu vou consultar. Então tem que planejar também buscar a Deus. E, primeiramente, ter prioridade, né? A gente pega no celular, eu mesmo, às vezes eu pego no celular assim, quando eu vejo, já é 1 hora perdida ali, né? Vendo vídeo, pulando. Então, a gente tem que planejar mais, buscar a Deus, né? Ainda mais nesses últimos tempos, né? Não vai ter vitória, né? Nesse tempo difícil, nós estamos vivendo de hoje, né? Muito bom, Léa. Isso mesmo. Quem mais? Mais alguém? Liga o áudio aí, Joana. Quer falar, Joana? Se quiser, pode ligar o áudio aí. Quer não? Tudo bem. Mais algum irmão quer fazer algum comentário dessa pergunta? Então vamos pensar algumas coisas aqui. Os empecilhos para uma vida de oração, né? De mais intimidade, mais profunda. Jesus fala 2 coisas. Jesus fala entrar para o quarto e orar em secreto. Mas também orar sem cessar. Na Bíblia também fala que devemos orar em todo tempo no Espírito. Então, pensa comigo aqui. A gente pode ter esse momento de oração, devemos ter, de entrar para o quarto, fechar a porta, orar em secreto, nós temos que ter, mas nós temos que ter um entendimento que o Espírito Santo habita em nós e nós estamos em contato direto com o Pai. Certo isso? Ou não? Porque, exemplo, se eu for esperar para falar com Deus, para sentir a presença de Deus, para ouvir a Deus, só quando eu entrar para o meu quarto, fechar a porta, é meio estranho isso, não é? E o resto do dia? E o resto do tempo? Será que Deus some? Será que perde o contato com a gente? Isso parece sessão espírita, não parece?
só tem contato com a pessoa quando eu faço aquele ritual. Então, nós temos que pensar nisso. Eu tenho que entender que eu estou em contato com Deus o tempo todo, através do Espírito Santo. Então, eu posso falar com o meu Deus o dia inteiro. Eu posso estar com os ouvidos atentos, sensíveis o dia inteiro, para ouvir a voz dele, para sentir a sua presença. E às vezes nós não temos esse entendimento. Parece que a gente cria o nosso Deus, um Deus para nós, aí nós pegamos esse Deus, moldamos esse Deus de acordo com o nosso dia, de acordo com as nossas tarefas. E aí é meio que a gente fala assim, Senhor, aqui, eu só vou te ver de noite, tá? Só vou conversar com o Senhor quando eu chegar do trabalho, tá bom? Não é assim, irmãos. Não é assim. A gente tem que andar no Espírito, orar no Espírito. A gente tem que entender que a gente está ligado com Deus 24 horas. Agora, esse tempo de entrar para o quarto é um tempo diferenciado. Por quê? Porque quando você ora sem cessar, no seu dia a dia, nos seus afazeres, você está ligado, você está atento, mas você está fazendo outras coisas. Meio que sua atenção está meio dividida, mas você está ligado. Agora, esse tempo que você entra para o quarto, é como se você estivesse falando assim, eu não quero me envolver com mais nada. Eu quero ter esse tempo aqui realmente exclusivo. Mas não significa que você conversa com o seu Deus, sente, ouve só nesse momento, tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque senão a gente fica frustrado. Aí sabe o que acontece? Vou te dar um exemplo. Às vezes você passa o dia inteiro, não consegue ter esse tempo do quarto, aí você vira e fala assim, nossa, hoje eu não tive nada com Deus, hoje eu não consegui ter esse momento com Deus. Aí você vai se frustrando. E não é bem assim, né? Falei bobeira aqui, irmãos? Ou vocês entenderam? É mais ou menos isso? Me ajuda Sim. aí, tá? Se não for, vocês fazem assim, ó. Que aí eu vou entender que eu falei bobeira, tá bom? Outra coisa que às vezes a gente meio que justifica não fazer isso, não ter esse tempo do quarto, é o ativismo. Ah, mas eu faço tanta coisa. Ah, irmão você não sabe como que é meu dia. Eu olho o neto, eu lavo roupa, eu faço almoço, eu arrumo casa, tomo conta do meu marido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Teve um ministério mais ativo que o de Jesus? Quando você lê a Bíblia, Jesus ou estava curando, ou estava ensinando, ou estava andando, e ali no meio do povo, ali, ele não parava. Mas, independente desse ativismo, o que mais a gente vê no ministério de Jesus é o quê? Esse tempo de oração com o Pai. Esse tempo de intimidade com o Pai. Jesus, ele deixava tudo, independente se fosse de madrugada, porque de madrugada não ia ter gente atrás dele, então era um momento que ele ia estar mais a sós, mas ele não deixava de ter esse momento com o Pai. Então, muito bem falada a questão do planejamento, a gente tem que ter isso também na oração, porque a gente programa para tudo, a gente programa para trabalhar, a gente programa alimentação, a gente programa N coisas. Por que não programar o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra? Irmãos,
Infelizmente, a grande maioria dos cristãos nunca leram a Bíblia toda nenhuma vez. Se eu estiver falando mentira aqui, vocês me corrigem. Mas, infelizmente, a maioria não conhece. E eu estou falando de crente. Não conhece. Então, nós só vamos conhecer o Pai, ter mais intimidade com Ele, também lendo a sua palavra, orando e lendo, meditando a sua palavra. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, tá? Nós só vamos nos aprofundar se nós aprofundarmos a nossa leitura bíblica, se nós aprofundarmos o nosso tempo de oração. Sem isso, irmãos, nós vamos ficar na superficialidade, nós não vamos descer a águas profundas. Nós vamos ficar com águas apenas no tornozelo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele, um relacionamento profundo, para conhecê-lo mais, para sermos moldados, né, por Ele, da forma que Ele agrade. Amém? Certinho? Querem comentar alguma coisa antes da gente passar para a terceira pergunta, para a última? Eu tenho, você tem pouco tempo. Falei bobeira aqui, falei heresia. Faz assim, tá? Ô, Ed, igual você falou aquela hora que você falou que a gente só busca Deus só de noite. É verdade, você falou uma coisa verdade. Não, a gente busca Deus o tempo todo. Aconteceu várias vezes comigo, eu estava trabalhando, e tipo assim, todo dia de manhã, antes de eu levantar, quando eu acordo, eu faço uma oração primeiro. Aí, nesses alguns dias, aconteceu, eu lembrei assim, não, esqueci de orar por tal motivo. Aí, não estava trabalhando naquele momento, eu falei assim, a solução, porque eu estava precisando de uma solução. Aí eu senti Deus falando comigo, a solução de você resolver esse problema é você entregar para mim. Então, assim, eu fiz. No momento que eu estava trabalhando, eu entreguei para Deus e, no decorrer do tempo, as coisas deram certo conforme a vontade de Deus. Realmente, a gente não busca Deus só de noite ou só de manhã, é o tempo todo. Porque, às vezes, eu estou trabalhando, dependendo do lugar lá que eu trabalho, tipo assim, eu tenho medo muito de escorregar, cair, quebrar um braço. Aí eu penso, se eu quebrar um braço, eu vou ficar parada, eu não vou ter como trabalhar. Dependendo do jeito que eu penso assim, qualquer coisa acontecer comigo, eu vou ficar parada. Então, a todo momento eu peço assim a Deus, Deus, me proteja e me abençoe no decorrer durante o dia inteiro. Então, não é só de noite, é durante o dia inteiro que a gente pede a Deus. Muito bom, viu, Kelly? É isso aí. Muito bom. Mais algum irmão? Para a gente passar para a última pergunta? A gente está finalizando? Não? Então, a última pergunta é assim, ó. Como melhorar nossa vida de oração? Com vocês. Como melhorar nossa vida de oração? Primeira coisa que eu entendo é nos conscientizar que isso é uma obrigação que nós temos que ter esse momento. Então, como eu disse antes, nós temos que determinar um tempo específico para nós termos essa comunhão com Deus, separar esse momento, andar no Espírito é o dia todo, como você colocou, e a Kelly também, mas nós temos que ter um momento específico para nós termos a nossa comunhão com Deus, falar com Deus, escutar, tá? Então, acho que é por aí, nós determinarmos um tempo, falar, esse tempo aqui eu estou para esse momento. E se o ativismo está muito grande, é só lembrar que 5 horas da manhã tá bom para fazer oração, para ter comunhão. Mais alguém?
Não? Então, nós vamos... Está faltando um minutinho, e aí a gente vai ter esse momento de oração. Quero orar por vocês, agradecer essa oportunidade. Muito bom conhecer vocês, quem eu não conhecia, né? Muito bom estar com vocês esse tempo. Espero que a gente cresça junto no conhecimento da palavra do Senhor, a gente possa ajudar um ao outro, né? Qualquer dúvida, o meu celular está lá, meu WhatsApp está lá no grupo, pode me ligar, pode me mandar mensagem. Vou estar orando por vocês, lembrando de cada um, tá? Muito bom. Vamos ter esse momento de oração? Feche seus olhos, quero estar orando pela sua vida, pela sua família. Pai, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor é lindo. E como é gostoso sentir a tua presença, conhecer mais de ti. Eu oro ao Senhor nessa manhã, cada irmão, cada irmã, cada família, que o Senhor continue, Senhor, guardando, livrando do mal, que o Senhor continue dando a eles esse desejo de conhecer-te a ti mais, de estar mais na tua presença, tendo um momento de mais intimidade, um relacionamento mais profundo com o Senhor, Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Pai. Sê conosco, Senhor. Segura a nossa mão, Pai, porque nós dependemos de Ti, Senhor, para todas as coisas, Pai. Muito obrigado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tá, irmãos? Muito bom, tá? Participação de vocês. Muito bom que vocês pontuaram, colocaram. Foi muito edificante, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E qualquer coisa, estou por aqui, tá bom? Obrigado, fica com Deus. Amém. Voltamos todos. Amém. Fique à vontade, irmão Marcos Rodrigues, pastor Marco Antônio, fique à vontade. Só lembrando aos irmãos que no domingo que vem, o nosso irmão Alexandre vai estar ministrando a introdução para nós, ok? Irmão Alexandre, o tema será Fé na Palavra, Força para a Vida. Então, o irmão Alexandre estará ministrando a introdução do estudo para nós. Fé na Palavra, Força para a Vida. Irmão Rafane, fique à vontade para fazer sua conclusão. Amém. Irmãos, espero que todos tenham tido tempo para poder orar um pelos outros, assim como o pastor Marco orientou. E a respeito da lição, gostaria que a gente pensasse aqui agora em grupo, né, sobre como a gente melhora a nossa vida de oração. Queria que os líderes, os professores de cada sala, caso tenham chegado até essa pergunta, fale um pouco a respeito disso. Na nossa classe, Paulo pediu para poder dar dica prática, né, digamos assim, de como melhorar a nossa vida de oração, tendo desafios para essa semana. Os professores, por favor.
Amém? A gente, na nossa classe, quando a gente chegou já nessa parte, o tempo já estava acabando. Então, alguns irmãos falaram e tem que orar, né? Tem que buscar a oração, mas eu gosto muito do que diz em Mateus 6, fala da perseverança, né, na oração, né? A parábola do juiz iníquo, né? Que aquela mulher ficava insistindo na oração. Então, a gente tem que ter essa prática de perseverança na oração. A gente ser resiliente na oração. Tem orações que Deus responde com muita rapidez, e tem outras orações que Deus demora mais um tempo no pedido da oração. Então, a gente tem que desenvolver essa perseverança na oração. É importantíssimo a gente ser resiliente, insistindo, mesmo a gente não vendo os resultados, a gente continua orando, intercedendo, pedindo a Deus, insistindo nos nossos pedidos. Esse foi o exemplo que Jesus disse na parábola do juiz iníquo, né? Aquela mulher, por tanto insistir, foi atendida. E Jesus diz o seguinte: então vocês também têm que ser perseverantes. Não desistam da oração. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus pedidos. Insistam na prática da oração. E a segunda coisa que a gente também tem que observar é procurar exemplos de pessoas de oração, né? De gente que tem vida com Deus. A gente buscar esses modelos, né? Sempre estar observando. A gente tem muita gente que é modelo de oração. E escutar os testemunhos dessas pessoas, né? As experiências que elas tiveram com uma vida de oração com Deus. Isso ajuda, isso anima muito a fé da gente. Eu cresci num tempo assim, final da década de 80, início da década de 90, havia muitos testemunhos, né? De pessoas de oração. A gente tinha grupos de oração, dias de oração, a gente subia um monte, a gente fazia campanha pela madrugada, orava, buscava a Deus, e a gente via respostas de irmãos do nosso lado, né? A gente tem que buscar esses exemplos de homens e mulheres de Deus de oração. Bom dia, irmãos. Nós tivemos um bate-papo muito bacana na nossa sala. Alguns irmãos pontuaram coisas muito interessantes e nós chegamos à conclusão dessa questão de como melhorar nossa vida de oração. Às vezes nós entendemos que o único momento que nós estamos em contato com Deus, conversando com Deus, ouvindo a Deus, sentindo a Deus, é quando nós entramos para o nosso quarto, fechamos a porta e vamos ter esse momento de oração. Mas nós entendemos que não é assim que funciona. Nós estamos em contato com o nosso Deus 24 horas, o tempo todo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, na Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Então, primeira coisa para melhorar nossa vida de oração, ter essa consciência que eu tenho esse contato com Deus o tempo todo. Eu converso com Deus, eu ouço, eu sinto, não só nesse momento do quarto. E a segunda coisa, nós fazermos um planejamento. Da mesma forma que nós planejamos tantas outras coisas na nossa vida, como alimentação, trabalho, tarefa, nós também planejamos o nosso tempo de oração, o nosso tempo do quarto com Deus, nosso tempo ali, nosso momento de intimidade com a palavra, o aprofundar na palavra. Então, que tenhamos também esse planejamento para o nosso tempo de oração. Foi esses dois pontos que nós colocamos. Não foi uma troca. Na verdade, hoje eu acabei ministrando mais do que a gente conversou, do que a gente trocou ideia. Então, foi mais eu
pontuando algumas coisas a respeito de vida de oração. Até pela circunstância de hoje, porque alguns mais fragilizados, né, em função da perda do nosso irmão. Então, eu acho que o cerne da questão tem a ver com a nossa prática, a nossa rotina de oração. A gente mencionou que não é uma coisa simples, não é uma coisa de você que vem naturalmente, assim como não vem naturalmente quando você quer mudar um hábito, ou estabelecer um novo hábito, uma rotina. Se você quer fazer uma atividade física, se você quer melhorar sua alimentação, por exemplo, não vem naturalmente. Você tem, às vezes, que fazer um esforço para você mudar alguma coisa dentro da sua rotina diária para que aquilo seja incorporado. Então, dentro disso, a gente tem que começar a se perguntar onde que a oração está na nossa escala de prioridades, né? É essencial, é importante ou é acidental, né? Acontece quando eu sobra tempo ou quando dá alguma coisa. Porque se a oração ela tem o valor para nós, como tem o respirar, o se alimentar, o fazer tudo, porque isso traz esse canal de comunicação com Deus, né? Porque o diálogo com Deus é estabelecido através disso aí, né? Se isso é essencial para mim, primeiro eu tenho que demonstrar essa disposição, né? E como que eu demonstro essa disposição? Como o irmão acabou de mencionar, eu tenho que me organizar, eu tenho que separar tempo para isso acontecer. De forma análoga, não faz sentido que alguma coisa seja prioridade na minha vida e que eu deixe o tempo que sobre, né? Eu não posso deixar o tempo que sobra para me dedicar a uma vida de oração. E, por último, isso demanda disciplina, né? Se eu não tenho uma disciplina bem estabelecida para executar uma atividade física, né? Mesmo quando eu não estou motivado para fazer, então, quando você... hoje eu não estou disposto, mas ainda assim você vai, a motivação ela aparece. Quem já passou por essa fase de uma atividade física sendo incorporada na nossa vida, entende o que eu estou falando, né? Às vezes você não está a fim de ir, mas você vai. E aí chega lá, é bom, você se sente bem, seu corpo melhora. E aí, quando a gente volta, você fala, que bom que eu fui, né? Então, eu acho que é similar, tem alguma coisa de relação com isso, que é um processo que a gente tem que passar para que esse hábito seja incorporado na nossa vida, esse hábito de oração. Não somente o hábito de oração, como o irmão mencionou também, lá no quarto, não. Mas essa comunicação direta com Deus, que a gente está estabelecendo, que não inviabiliza o quarto. Você precisa do seu momento lá com Deus. Mas, às vezes, o quarto é o seu coração. É você estar ali internamente, você estar em conexão com Deus, para que esse diálogo ele possa fluir. Porque senão não flui. Se você não dá espaço para outra pessoa falar, hoje eu não dei, viu? Me desculpe aí os meus irmãos aí, eu dei pouco espaço. Mas se você não dá espaço para Deus falar, como é que você vai ouvi-lo, né? Então, tem uma historinha que o pessoal conta bastante, fala assim, que o irmão estava falando, orando, sem parar, querendo uma resposta de Deus. E aí, ele se cansou, né? Ficou exaurido de tanto orar, e só quando ele parou de falar é que Deus falou. Então, muitas vezes, nós temos que estar atentos também que, apesar da oração, de insistir, né, de ter perseverança em orar, isso não significa falar em profusão, falar demais. Às vezes é você estabelecer aquela conexão com Deus e dar espaço também, para que Deus ele possa falar ao seu coração, à sua mente, para que você possa discernir ali a voz do Senhor, né? Porque nós estamos buscando respostas, mas essas respostas elas precisam ser ouvidas. Sem esse tempo para que Deus fale ao seu coração, fica muito difícil para que a gente consiga entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, acho que um resumo bem rápido, né? A gente falou bastante sobre isso, mas um resumo bem rápido que a gente ministrou hoje na nossa sala.
Todos os irmãos falaram? Acho que não, o Paulo. Só o Paulo. Então, na nossa sala, nós tivemos, conforme o pastor Marco solicitou, né, um momento ali de empatia com os irmãos que faleceram. Lamentamos aí realmente essas perdas para a nossa igreja, que o Senhor possa fortalecer os irmãos que ficam com a saudade, né, que lamentam a perda. E com relação, né, o bom de geralmente está por último é que engloba tudo que já foi dito, né? Lá na nossa sala nós conseguimos falar das 3 questões e assim, as contribuições foram maravilhosas, como sempre. Tivemos aí hoje a presença ilustre do irmão Clebinho aí, que somou muito na nossa discussão, e é aquela questão, a questão de terceirizar, negligenciar e deixar de priorizar a oração é uma realidade em todas as faixas etárias, as redes sociais, a falta de intimidade com Deus, essa declaração de independência que fazemos com relação à nossa própria vida, assim como o Clebinho diz, quando a gente deixa de orar, a gente declara a independência da nossa própria vida. Isso tudo são coisas que são obstáculos para a nossa vida de oração. A gente deixa de priorizar a vontade do Senhor, de ouvir a Deus. Então, é algo que a gente precisa lutar diariamente, porque é uma realidade na nossa vida. O irmão Benhu disse aí, citando um autor, que religião é aquilo que nós priorizamos. Isso quer dizer o quê? Não existe ateu, não existe ninguém que não creia em alguma coisa. A partir do momento que você prioriza aquilo ali, vive em função daquilo, aquilo ali se torna a sua religião. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que as redes sociais, o trabalho e entre tantas outras coisas que possam ser um empecilho para a vida de oração, seja nossos deuses, né? Sejam nossos deuses, fazendo com que a gente idolatre, coloque eles num nível acima do relacionamento que a gente tem com Deus. Na terceira pergunta, como melhorar a nossa vida de oração, foi feita uma proposta de aplicação prática nisso aí na nossa vida diária, né? Já para essa semana. O irmão Marcos colocou que é preciso criar um vínculo de intimidade com o Senhor, mesmo que esse vínculo muitas vezes vá contra o senso comum. É intimidade minha com Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que nós seríamos capazes de dizer Abba, Pai, né? Isso dando um grau de intimidade maior nosso com Deus. Então, quando a gente cria essa intimidade, quando a gente cria esse vínculo mais íntimo, a gente aprofunda o nosso relacionamento, que é justamente a ideia que a Marcela deu. Marcela disse que aprofundando o nosso grau de relacionamento com Deus, de forma que até mesmo as pessoas pensem que nós somos loucos, né? Falando sozinhos, a irmã Miriam também disse isso. A gente tem que cultivar esse relacionamento para que as pessoas possam olhar para nós e falar, nossa, aquele cara é maluco, aquela menina ali é doida, está conversando sozinha. Não, nós não estamos conversando sozinhos, nós estamos conversando com o nosso Deus, nós estamos dialogando e esperando que Ele nos dê uma resposta. Rafane até deu uma ideia de aplicação prática nisso aí, para que a gente possa orar uns pelos outros nas redes sociais. Nos status nós temos aquele recurso, aquela caixinha, né, de mensagem, e que a gente possa colocar isso no nosso Facebook, no nosso Instagram, e pergunta, posso orar por você hoje? Por quê? Pelo que você deseja que eu ore por você? E ali a gente vai orando pelos usuários da nossa rede social. É uma forma da gente dar uma aplicação prática para a nossa vida de oração. Amém. Então, o que a gente tira desse estudo do dia de hoje é exatamente isso, a gente priorizar, nós dedicarmos um tempo de qualidade, termos disciplina, o Alexandre bem exemplificou com a questão do esporte, é aquilo ali mesmo, não vai ser confortável no começo, mas a gente tem que priorizar, a gente tem que ter um tempo de qualidade com Deus. E entender que é um diálogo. E um diálogo a gente precisa parar de falar para ouvir a Deus. Então, que a gente, durante essa semana, a gente possa priorizar
o nosso tempo com Deus, que a gente possa fazer um compromisso real e que a gente não desmarque esse compromisso. Eu falei na sala lá, né, algo que a gente muitas das vezes deixa de estar indo à igreja, de estar tendo um tempo de qualidade com Deus, um tempo de quarto, um tempo de oração, para poder estar numa reunião online ali de última hora. Agora, de repente, você está ali, manda um link no grupo de trabalho, tem uma reunião, você tem que entrar. Então, quantas coisas a gente desmarca para priorizar outras coisas? E eu pensei, foi qual a última vez que a gente desmarcou algo para estar com Deus? Para ter um tempo de qualidade, você e Deus. Então, que a gente possa ter esse desafio de priorizar o tempo com Deus. A gente fazer realmente um compromisso e estar disposto a estar ali orando e praticando também o silêncio, para que a gente possa ouvir Deus falando conosco. Amém? Amém. Queremos estar agradecendo aí o nosso irmão Rafane, professor da sala dos adolescentes, que esteve nesta manhã ministrando o estudo. Lembrando que domingo que vem o nosso irmão Alexandre vai estar na ministração. Passar para o pastor Marcão fazer o encerramento. Pastor Marcão. Ele avisou que ia sair para visitar. Ah, tá. Tá bom, desculpa que eu não ouvi, não. Pastor Laércio, quer fazer o encerramento, pastor Laércio? Pois não, irmão Marcos Rodrigues. Esse é o momento de nós estarmos encerrando a nossa escola bíblica dominical e também louvando a Deus por cada irmão e irmã, por aqueles que participaram conosco dessa escola bíblica dominical nessa manhã, pelos nossos professores. Este momento nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nossas vidas, reconhecemos que Deus está no comando de todas as coisas. E nós vamos falar com Ele nesta manhã, pedindo que Ele possa liberar graça sobre nós, aquela graça que nos conforta, que nos reanima, que nos fortalece. Quando nós perdemos alguém ligado à nossa igreja, é como se nós tivéssemos um exército de uma perda, né? De um soldado que tombou em pleno campo de batalha. Mais importante que a luta continua, a batalha continua, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vamos orar neste momento. Cada irmão, cada irmã esteja nesta hora conectado com o trono de Deus, principalmente apresentando as famílias enlutadas. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós nesta manhã, Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania sobre todos nós. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa igreja. Tu estás, ó Deus, no comando de todas as coisas, Pai. Nós queremos Te adorar nesta manhã, queremos nesta manhã, ó Deus, render louvores ao Senhor, porque o Senhor é tremendo, ó Deus. O Senhor está no comando, ó Deus, da história das nossas vidas. Pai querido, nesta manhã de escola bíblica dominical, nós te louvamos por cada aluno e aluna, pelos teus filhos e filhas que participaram neste momento de reflexão à tua palavra, e que nós estivemos refletindo no desafio de termos uma vida de oração mais perseverante, Senhor. Pai, nós queremos nesta manhã declarar que nós dependemos da tua graça, do teu perdão, porque muitas vezes temos negligenciado, Deus, os momentos que poderíamos estar a sós com o Senhor. Oh, Deus, nos dê a tua graça, nos dê o teu perdão nesta manhã. E pedimos, ó Deus, a tua bênção nesta manhã em favor das famílias enlutadas, ó Deus. Principalmente a vida da nossa irmã Olívia, neste momento tão difícil. Orando em favor do Felipe, meu Pai, que esteve lado a lado do seu pai até o último momento. Nossa irmã Eusa, meu Deus. Os demais componentes dessa família, Senhor, que tu estejas consolando, fortalecendo, Pai, com o teu poder, com a tua graça. Orando em favor da família do nosso irmão Gilberto Boechat, irmã Denise, que também perderam um ente querido, nossa irmã Geraldo Boechat. Oh Deus, que tu estejas também fortalecendo essa família, Deus, com o teu poder, com a tua graça. E nós queremos, neste final de escola bíblica dominical, Senhor, render-te louvores, adoração, e declararmos, ó Pai, que nós somos fortalecidos com a palavra que recebemos nesta manhã. E que nós, ó Deus, somos teu exército, Pai. Estamos em batalha. E reconhecemos que o Senhor vai à nossa frente. E nós declaramos nesta manhã, Pai,
que em todas as circunstâncias, todos os momentos difíceis que nós como igreja enfrentarmos, nós declaramos a vitória, Pai. Nós declaramos, ó Deus, que somos mais do que vencedores, porque o Senhor vai à nossa frente. Nós tomamos posse dessa palavra nesta manhã. Reconhecemos que somos o teu povo, Senhor. Somos a tua igreja. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. É o que nós oramos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Meus amados, que Deus possa nos abençoar no decorrer do dia de hoje, que tenhamos um dia abençoado, e logo mais à noite estaremos na presença do Senhor para mais um culto de adoração a este Deus maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar, um bom almoço para todos nós. Pena que a gente não pode abraçar um ao outro nessa manhã, apertar as mãos, né? Mas os irmãos recebam o abraço dos pastores desta manhã, em nome de Jesus. Bom domingo, pessoal. Amém. E aí, meus amores, vocês estão bem? Mais uma semana se passou, estamos aqui na nossa EBD, né? É muito bom este tempo para a gente aprender mais um pouquinho sobre o que Jesus nos ensinou. E aí, os vovós já estão vacinados? Os vizinhos, os idosos que vocês conhecem? Conta aí para a titia como está. Se vocês quiserem, vocês podem mandar uma mensagem para a titia. A titia vai ficar muito feliz de ouvir a vozinha de vocês. Sabe por quê? Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Espera um pouquinho que eu já estou voltando, hein? Não sumam daí. Voltei! E agora, vamos pedir ao Papai do Céu para nos abençoar de novo nessa lição de hoje? Vamos? Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia, Pai. Pelo teu cuidado conosco, pelo teu grande amor por cada um de nós e por nossa família. Te peço que abençoe nossas vidas, que dai-nos um entendimento para aprendermos mais uma lição que está escrita na tua palavra, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é sobre uma mulher especial. O nome dela é Débora. Nome lindo, né? Então, muitos anos se passaram e o povo de Israel esqueceu de tudo que o Senhor Deus tinha feito por eles. Eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam desobedecendo a Deus, eles estavam adorando a outros deuses, que não é o nosso Deus verdadeiro. E aí, naquela época, Deus usou Débora. Olha ela aqui, gente. Débora era profetisa. Profetisa era mulher que levava a palavra de Deus para as pessoas. E ela também era juíza. Ela trabalhava ajudando as pessoas a resolver os seus problemas, as suas causas, sabe? Ela trabalhava assim. E ela trabalhava embaixo de uma árvore. Ela ficava o dia inteiro lá, recebendo as pessoas, ajudando. Tem a hora que ela ajudava a resolver os problemas. Tem hora que Deus dava algum recado do coração dele para Débora. E nesse dia especial, Deus falou com Débora para chamar um homem e dar um recado para ele. O nome desse homem era Baraque. Débora foi atrás de Baraque e falou o que Deus mandou. Deus mandou Débora falar com Baraque que ele ia lutar contra um exército muito poderoso. Naquela época, esse exército tinha muitas armas de guerra,
tinha muitos carros, muitos soldados, e o nome do comandante desse povo, esse povo que era inimigo de Deus, era Sísera. Então, Deus mandou a Baraque lutar contra esse povo, e não sozinho, mas mandou o Baraque separar 10.000 homens. Olha que quantidade, gente, muita gente, né? 10.000 homens. E Débora deu o recado para ele. E aí, será que ele vai aceitar? Ele pensou, mas ele aceitou, mas com uma condição. Ele falou assim: Débora, eu posso ir, mas só se você for comigo. Como assim uma mulher ir para a guerra, lutar? Débora foi corajosa. Ela falou: eu vou com você, Baraque. Eu vou obedecer o que Deus pediu. Então, demorou um tempo, separaram todos os homens de guerra, os 10.000 que Deus mandou. Saiu Débora, Baraque e aquele exército. Chegaram a um alto de um morro, e aí eles avistaram o exército inimigo, o povo de Sísera com suas armas de guerra, com seus cavalos fortes. Débora ficou no alto daquele morro, Baraque e os 10.000 homens foram. Ela falou: agora é a hora, vá, Baraque, vá lutar. E ele foi, mas teve uma surpresa. Na hora que eles foram, olha o que Deus fez, gente. Deus mandou uma chuva muito forte e começou a ter muita lama. Os cavalos desse povo do exército inimigo de Sísera ficou todo atolado. O povo de Israel venceu mais uma batalha, porque Deus estava com eles. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. E quando acabou a luta, eles venceram tudo. Sabe o que Débora e Baraque fizeram? Eles fizeram oração de louvor e agradecimento a Deus. Eles cantaram muito. Eles estavam maravilhados com o que Deus tinha feito. Deus é Deus. E nós também, gente, devemos aprender a ser gratos a Deus em todo o tempo. Com essa lição de hoje, nós aprendemos que nós devemos obedecer a Deus, ser corajosos e ser gratos. E em todo o tempo não esquecer que o nosso Deus está conosco. O Deus dos exércitos é o nosso Deus. E Ele ouve as nossas orações. Ele cuida de cada um de nós. Isso é muito bom, né? Agora vocês vão ouvir uma musiquinha e daqui a pouco eu volto.
E aí, gente, vocês gostaram da musiquinha? É muito bom louvar a Deus, né? É maravilhoso. Mas já está chegando ao final da nossa EBD de hoje. Vou morrer de saudade, vou sentir muita saudade de vocês. Mas semana que vem vocês continuam aí, que terá mais uma lição. Agora vamos agradecer o Papai do Céu. Vamos, amores, fechar os olhinhos, vamos? Papai do Céu, muito obrigada por este dia, por esta lição que está escrita na Bíblia, Pai. O Senhor é maravilhoso. Use as nossas vidas, Pai, dá-nos coragem, assim como o Senhor deu a Débora. Faça que nós possamos ser dispostos a ir e a lutar e a levar a Tua palavra onde o Senhor nos mandar, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Fique conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Não esqueça de compartilhar essa lição com os coleguinhas, tá bom, amores? Um beijo para vocês e até a próxima!